É com muita, muita alegria que a gente recebe um casal sobrenatural, que verdadeiramente nos mostrou a bondade e o amor de Deus numa holy connection, numa conexão que só o céu poderia fazer, né? Um presente, um casal que dado de presente pra gente. Essa é a verdadeira, né, amor? Apresentação. Não. Vocês foram um presente pra gente e a gente está muito feliz em recebê-los aqui nessa mesa do Senhor. Não foi sangue nem carne que nos apresentou, foi o próprio Espírito Santo. Então, muito boa tarde, pastora Daiane, pastor Rubinho. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Nós também estamos muito honrados de estar aqui com vocês, né? Um presente de Deus, essa família. E quando eu cheguei aqui, que eu sentei nessa mesa, eu comecei a lembrar como foi que a gente se conheceu, né? Conta essa holy connection. Que foi muito conta. improvável. Eu acho que se não acontecesse isso, não tinha outra forma da gente se encontrar em qualquer lugar, né? Que coisa impressionante, né? É. Conta aí, São Dai, as como conexões do céu. Holy dizer, as connections. conexões É, isso aí. O que aconteceu? Eu tenho um trabalho na igreja, né? Para quem não sabe, nós somos pastores da Igreja Comunhão Rara, em Osasco. E já estamos aí indo para 6 anos que estamos trabalhando, né? Para o reino de Deus nessa área. E tem um trabalho com mulheres que chama Detox da Alma. Que é algo, assim, muito forte, muito profundo e tal. E aí, eu recebi um vídeo do Miguel, que é um lindo, fazendo entrevista de emprego. E aquilo me tocou muito. Eu chorei com aquela entrevista. Oh, meu Deus. Né? E eu fiquei olhando, né? Eu sou da área da inclusão. Você é uma T, né? Eu sou uma T. E eu vendo aquele vídeo, ele tão desenvolvido, falando tão bem. E eu mandei aquele vídeo pra minha irmã, a Daisy, comecei a mandar pra todo mundo. E eu falei, gente, quem é ela? Quem é essa mãe? Quem que é esse povo? E comecei a pesquisar, né? E entrei no Instagram, né? Achei o Instagram da Ana Beatriz. Falei, gente, ela é escritora! Ela tem um livro, ela é um máximo. Ai, meu Deus. E eu, gente, que livro é esse? Luz, câmera e bacias. O que quer dizer isso? E comecei a querer saber tudo da história dessa mulher. E, de repente, o quê? Ela é crente. E ela fala sobre cura. E ela fala... Não, eu preciso trazer essa mulher pro meu evento de mulheres. Meu Deus. E eu estava 1 mês orando, Senhor, quem é a pessoa que vai vir, que vai ministrar? Fala comigo. E aí, na minha cabeça, ela morava, sei lá, em outro estado. Outro país. Em outro país. Falei, gente, será que ela mora no Brasil? Porque a gente vê as pessoas no Instagram e a gente começa a admirar, a gente nunca pensa que mora perto da gente. Tá pertinho, né? E aí, eu peguei e entrei em contato. E aí, olha, então, mas nós somos de Osasco. Como que faz pra trazê-la pra Osasco? Não, ela mora em Osasco, gente. Quase caí da cadeira. E foi assim que começou. E quando a Ana chegou pela primeira vez na nossa igreja, foi assim, eu fiquei impactada. Ela chegou meia doida. Chegou orando na calçada e não sei o que. Eu falei, nossa, me identifiquei. Ela é das minhas. Da mesma altura. Da mesma altura. Porque a gente vê também, acha que é tudo autona. Não, tudo pequenininha. E foi assim. Concentrado. E só um detalhe, né? Que quando você terminou a palavra, eu fui até ela e falei assim, eu vi você como um bisturi de Deus. Deus te deu um acesso profundo a corações. Então, eu apelidei a Ana Beatriz de bisturi de Deus. Olha, eu não sabia dessa. Essa é nova. Revelações aqui, galera. E foi tão forte aquilo, porque a gente tinha lançado o livro depois de 20 anos que eu não escrevia. Eu lancei o livro em março. E eu falei assim, o Miguel estava estudando no Senac e eu precisava de alguém que... Onde é que tem uma gráfica? E eu, o pessoal da prefeitura que viu o Miguel lá, eu falei, você conhece alguém, por favor, que pudesse fazer imprimir os livros? E ele falou assim, poxa, eu não conheço ninguém, mas eu vou fazer uma reunião, seu trabalho é muito bom, vamos lançar... No dia, isso era fevereiro, a gente não tinha o livro impresso ainda. E eu fui fazer a reunião e ele falou, vamos lançar o livro no Parque Chico Mendes. Ele quem? Eu
Eu não falei porque eu esqueci o nome dele. Mas tudo bem. Não, mas ele Uma foi peça-chave Júlio, aí. Júlio, tinha que- Júlio, pelo amor de Deus, Ô, Júlio, da Secretaria da Educação. Na adolescência. E aí eu fui fazer aquela reunião com eles, e aí ele falou, não, ó, eu não tinha nem um livro, nem nada. Ele falou, mas a gente vai lançar, vai ser no Dia da Mulher, em março. Eu falei, mas a gente tá em fevereiro, não tem um livro ainda. Ele falou, vai ter. Mas eu não tenho editora, não tenho gráfica nenhuma para te indicar. Aí a gente ligou pro seu amigo pastor Walter Nagli. Era o pastor Walter Nader. Nader. E aí ele... Tô péssima de nome, porque eu tô emocionada aqui. Aí ele falou, não, a minha editora, ótima. Eu falei, onde é a sua editora? Em Osasco. Eu falei, esse Osasco, viu? Tudo aqui. E aí você me chamou, tinha uma semana do livro impresso e lançado. Meu Deus. Tá fresquinho. E Isso quem- eu não sabia da nossa história. A gente vai ter mais... E quando eu cheguei, eu falei assim, não, mas tudo bem, lançar o livro, beleza, tudo certo. Mas agora, pegar o microfone e pregar... E você falou, não, você tem que vir aqui. E quando eu fui chegando, eu vou contar como eu conheci ele. Aí a gente estava assim, sobe, desce, aquela para chegar em Osasco, na primeira igreja, sobe, desce, sobe, desce. Aí a gente chegou. E tava a Rebeca, que era professora do Miguel de Homeschool. Isso. E tava a Gisélia e ela me ajudou no livro. Como a editoração do livro foi ela que fez. Ela trabalha com educação e tal. E quando a gente chegou, elas... Tinha 2 cadeiras de plástico guardando lugar pro carro. Nem era o carro meu. E era o Rubinho que tava lá, de camisa do São Paulo. Meu Deus, E sempre. eu olhei, né? E eu falei... E eu tava tão, assim, já impactada no caminho, já vindo... E eu falei... E ele falou, pode parar o carro aqui. Eu tô pensando que é a pessoa que cuida dos carros. E aí, a gente... O parque. Ué, para aqui, o responsável, tá, oi, tudo bem, beleza, tal. Você quase que deu um dinheirinho pra ele, né? Também eu amo essa história, porque Deus é craque de misturar e surpreender mesmo, surpreender. Amor, aí quando a gente chegou lá, tinha um monte de mulher, e já tinha todo mundo orando, um fogo, né, um fogo. Aí eu peguei o microfone, e naquele, o senhor falou, não prepare nada. Eu falei, como é que eu vou subir? Eu nunca tinha ido num altar, nunca tinha pregado numa igreja, nunca. Ai, amor, aí... Eu me lembro que eu cheguei lá no Cura da Alma, detox, já tava aquele fogo e tal. E era assim, era na calçada, o carro ficava aqui, a gente já chegava, já tava na igreja, né? Na primeira. E aí já tava lotado e tal. Eu peguei o microfone, amor, sério. Eu fiquei 5 minutos chorando, não foi? E eu falei, e agora, senhor? Essa é a pregação? Posso devolver o microfone E você embora? chorando e a gente lá embaixo chorando sem saber o porquê, né? Ninguém sabia, e a gente chorava. E falava assim, Chorando de choro. amor, eu não sei nem o que eu vou falar. Opa. E aí Deus falou, realmente não nada de mim, né? Um bisturi. E aí o Rubinho, no final de tudo, a gente chorou, foi coisa linda, né? Deus falou coisas assim, nem lembro direito o que foi, mas Deus falou, né? Muito. Isaías 61. Muito. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. E aí era assim, era aquele comando. Aí ele veio no final, o moço do carro. O moço, flanelinha do carro. O flanelinha. Ele veio e falou pra mim assim. E ali eu tinha certeza, Rubinho, que era Deus falando comigo. Porque eu resisti muito de ir lá. Na verdade, eu não queria, né? Eu só fui porque eu fui muito obediente. E aí, depois, ela falou assim pra mim, Dai, a gente preparou um jantar pra você. Conta aí do jantar, Dai. Não lembro. O jantar foi a Na casa do seu coisa pai, não foi? mais Ah, não, foi lá, né? maravilhosa. Foi Na lá, casa na do casa seu do- pai. Foi Foi na verdade. casa do meu É. pai, verdade. Foi mesmo. Ela voltou dizendo, nossa, amor, fizeram um banquete. Ficou impactada Eu falei, mesmo. Nossa, perdi E aí, foi, É. e ele falou, essa mulher eu nem vou. E aí, quando eu vi que o moço do carro tava na mesa, Ué. aí eu olhei. E era uma mesa muito especial. Pra mim, o nosso ministério é na mesa, né? Sim. E aí, Rubinho, e pastora Dai, e pastor Rubinho, aquela mesa mudou a história da minha vida. Porque a gente foi chegando, vocês podiam ter levado a gente a qualquer lugar. Só que Deus me levou e a mesa da casa deles era na cozinha, amor. Era o coração do coração. A mesa já é o coração, mas quando você está na mesa da cozinha, é de uma intimidade. É. E aí, ele sentou na cabeceira.
E o tempo todo olhando pra mim, assim, mas ele tava vendo mais do que a gente tava vivendo ali, né? E eu falei, nossa, o moço, flanelinha do carro, além de tudo, é pastor da igreja e é marido da pastora. E aí, numa dada conversa, ele falou assim, eu sou terapeuta. Eu falei, bom, e aí o Espírito Santo falou assim, pois é, eu trouxe aqui pra você ser tratada por ele. Pelo flanelinha. Ele mesmo. Aí Deus me pegou de jeito, amor. E teve um xarabachuri cantaralabararará. Foi. E aí eu falei, então tá bom, me dá seu telefone aí que a gente começa segunda-feira. Ô, Ana, sabe o que eu acho interessante? Que Muito obrigada, toda viu? essa conexão que nós tivemos começou com um simples vídeo. Sabe o que eu entendo? Que um vídeo, ele não é... Ele alcança muito. Então, às vezes, um vídeo, ele não vai viralizar, mas ele vai conectar pessoas. Sim, Dai, sim. Talvez, se esse vídeo tivesse super viralizado, não sei quantas mil pessoas tá vendo esse vídeo, e a gente não tivesse se conhecido, e não tivesse acontecido toda essa conexão, talvez seriam só números. Mas aquele simples vídeo do Miguel sentado ali, fazendo uma entrevista, e vocês filmando com o celular... fez agora, nós somos uma família. Somos, Formou uma família. Somos, Dai, pra até a eternidade. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, essa gravação de podcast, ela pode alcançar muitas pessoas. Amém. E talvez vai alcançar alguém que vai se conectar com um de nós e que vai atrás e vai querer saber quem é e, de repente, vai se tornar também parte dessa família. Com certeza, crê Dai. nisso. Isso não é sensacional? E não desprezar os pequenos começos, né? Porque a gente quer começar muito grande já e você vê que uma coisa simples conectou mesas, corações. Estamos aqui hoje. Não sabemos o alcance desse podcast, né? Mas vocês colocaram à disposição de iniciar algo também, que é um desafio, né? O se mostrar é um desafio. Sair da bacia, né? E você cuidou, assim, é muito especial a gente estar aqui hoje. A gente começou... não fui eu que falei assim, agora quero ter um podcast. Então, eles aqui para me contar. Eu vim, a time a gente começou a fazer alguns podcasts. Eu conheci a Márcia, que é a dona da Reinvente, que tem uma história linda que vocês vão amar. Eu a conheci num café com uma amiga minha, um café de mulheres, e aí... Eu tava indo embora, a Nina Pandolfo falou assim, não, a Márcia precisa te conhecer. E eu tava com a roupa da cor do Reinvente aqui. E ela assim, foi assim, sabe assim, ela foi embora, eu fui embora, ela falou assim, mas me procura. E aí elas me chamaram pra cá, pra vir fazer uma entrevista aqui. Assim, desse jeito que a gente tá fazendo aqui. Aí eu sentada desse lado aqui, mas eu nunca pensei, quer fazer um podcast? Como quer ir na igreja... Ele já falava, vai, Ana Beatriz, vai. Esse moço me cuidou aqui, ó, como pastor, como terapeuta maravilhoso. Hoje ele é nosso terapeuta de casal. Olha que chique. E aí, Rubinho, ele já falava, você tem que ir, Ana Beatriz. Acabou o tempo das bacias, agora é o tempo da ação. E eu falava, não, tá bom aqui, escritora, quietinha. Aí ele falou assim pra mim, olha, você tem que adotar o seu livro e a sua carreira como você adota o projeto do Miguel. Eu falei... E a gente tá aqui, vocês são os primeiros. E quando eu vim aqui fazer com a time, ela falou, eu falei, eu tenho várias pessoas do cinema para te apresentar. Ia ter um festival de cinema. Legal. E eu falei, posso te conectar e apresentar as pessoas e tal? E aí ela falou, então vem ser minha co-host, ficar assim, que nem o Reinaldo é meu co-host aqui, maravilhoso. Que chique. Só que um dia ela foi viajar. E ela falou, Ana Beatriz, você pode fazer o podcast dessa pessoa? Porque era o Belo que fez como chama o filme dele, amor? Guerra Invisível. Vamos passar lá na Rara, vou fazer essa conexão com vocês. Maravilhoso. E aí ele falou tanto da esposa, que eu falei, não, a gente tem que trazer a Patrícia, a esposa, porque pra ela contar a versão dela. Eles são de Fortaleza. No dia que ela tava, a time foi viajar. Aí ela falou, Ana Beatriz, faz pra mim. Eu tô pensando que eu tô fazendo pra ela, né? Aí terminou, ele falou, eu falei, como é que faz? Olha pra que câmera, o que faz a chamada da time, como que faz, né? Aí o Yuri falou, a partir de hoje, esse é o seu podcast. Eu falei, o que é isso? Uau! Não,
não tinha tido a oportunidade de te contar agora, Glória a Deus. ao vivo. Glória a Deus. Sei que você ora muito por isso. São presentes do céu, né? São coisas que você não pediu, não pensou, mas ele já... os pensamentos dele vai além dos nossos pensamentos, né? Então, ele já Ô, Dai, faz. e aqui perto da gente, em Osasco, Sim. tem alguma coisa... Me conta uma coisa, assim. A sua bisavó foi a primeira missionária? Sua avó? Como é essa histó- Avó. Como é essa história? Então, a minha avó, ela sempre foi da Assembleia, minha família inteira sempre foi da Assembleia de Deus, né? E a minha avó, naquele tempo, eles não consagravam mulheres, né? Então, ela fazia uma obra, ela fazia todo um trabalho. Então, só para você ter uma ideia, a minha avó missionária Jerusa, muito conhecida, né? Ela ia muito no Hospital Cruzeiro de Sul, que tem aqui em Osasco. Ainda é Cruzeiro de Sul? Hoje não? é Notre Dame, né? Ah, naquela Agora avenida. mudou, na Autonomista. Autonomista. Então, ela ia nesses hospitais, tipo, ela tinha o dia certo de ir. Como E- missionária. Como missionária. E os médicos, tipo assim, quando eles faziam algumas coisas que eles falavam assim, ó, agora não tem mais o que fazer. Agora entregamos. Agora é só com a irmã Jerusa. Opa! Que aí eles Chamavam pegavam, ela? passavam o número do quarto. Ó, isso aqui, ó, é só se for Deus. Vê lá o que você consegue fazer. E muitas vezes ela orava e a pessoa ressuscitava. Meu a pessoa Deus. melhorava depois da oração dela. Então, ela tinha esse trabalho, né? Ela fazia ciclo de oração, fazia visita em vários lugares. E aí, a Assembleia de Deus consagrou ela a missionária. Então, como nenhuma mulher ainda havia sido consagrada, então em Osasco ela foi a primeira mulher a ser consagrada. E uma foi mulher, né, Dai? muito forte, serva de Deus. Ela é mãe da sua mãe ou mãe do da seu minha pai? mãe. Mãe da minha mãe. É a avó. É, a minha avó. É. Que beleza. Foi uma mulher que, assim, ela marcou a Vive história. aí? Vive? Não. Hoje, E aí a sua família toda, por parte de mãe, porque a sua mãe é pastora. minha mãe é pastora e ela teve 9 filhos, né? Um dos filhos faleceu, né? E ele estava no mundo, ele era envolvido Da com muita Dona coisa Jerusa. errada. É, da minha avó. E aí os demais, uns estavam na igreja, outros estavam fora, e minha avó orava e falava: eu profetizo que nenhum deles vão se perder. E para honra e glória do Senhor, ela não está viva, mas todos os filhos estão na igreja. Amém, amém. Todos. Promessa. Então, a maioria deles estão congregando com a minha mãe é pastora. E também o pastor Paulinho, que eu quero te falar para você trazer o Paulinho aqui também. Certeza. Que é um amor, ele tem uma igreja que é uma bênção, que trabalha com inclusão. E é lindo o trabalho que ele faz. Enfim, foi isso. Então, Ô, começou. Dai, mas assim, a IEMA é a igreja dos teus pais. Sim, Eles que começaram. sim, meus pais começaram. A dona Jerusa ia na Assembleia. Na Assembleia de Deus. A IEMA vem bem depois. A IEMA tem Como em que torno foi? de Uma 8 plantação? anos. Você era pequena? Sim. Pequena, ela continua sendo, né? Na Ela minha era mais altura, nova. tá, pastor? Ela é mais nova, né? 1,53. E você? Hã? Quanto você mede? Eu tenho 1,50. Uxa, 3 centímetros. Nossa, amor, ninguém mais baixa que você, amor. Não, mais baixa não, mais concentrada. Sim. Onde já se viu? É isso aí, é isso aí. E aí você, Mulheres de eles, seus força. pais plantaram a igreja? Sim, a IEMA foi Como uma foi? igreja... Porque eu quero saber a história de vocês, né? É. Então, meus pais também sempre foram da Assembleia de Deus, né? Meu pai estava, acho que 46 anos servindo na Assembleia de Deus. Peraí. Vamos na história aqui. O fio da meada. O seu pai não era da Assembleia. Quando conheceu sua mãe? Sempre Se foi conheceram da na Assem- igreja? Se conheceram na igreja. E naquela época, por ele ser negro e a sua mãe ser branca, teve alguma... Foi difícil? Foi o apocalipse, minha filha. Meu Deus. Pra você ter ideia, o álbum da minha mãe nem tem, o meu vô não está lá, porque meus avós eram racistas. Porque era Então, cultural nessa é, época, né? Por isso que eu tô cultural. perguntando, porque as pessoas não conseguem... Então, assim, pra quem não sabe, meu pai é um homem negão e minha mãe é Maravilhoso. branca, inclusive o cabelo tá loiro, né? E aí houve essa mistura aí, mas assim, foi muito difícil. o Quantos anos início eles são do- casados? É 42, 43? Acho que ele tem 43 anos de casado. E um trabalho com casais, né? É. Preciosos, Então, preciosos. é, amor. Fantástico. Inclusive, A gente tem uma conhece. história que é muito engraçada. Porque os meus avós são alagoanos, né?
E eu não sei se isso é uma coisa, uma cultura deles, mas eles têm um negócio assim, tipo, minha avó queria que minha mãe se chamasse Vilma. O meu vô foi registrar e falou, não, vai chamar Maria Isabel. E aí ele registrou Maria Isabel. Só que minha avó falava assim, não vamos chamar de Maria Isabel, vamos chamar de Vilma. Então toda a família da minha mãe conhece minha mãe como Vilma. Que história! Não importa. Mas o RG é Maria Isabel. E quando meus pais estavam começando a namorar, era um namoro escondido. Então, tipo assim, ninguém da família tava sabendo e tal. E aí eu tinha um tio, que era esse tio meio perdido na vida, que ele viu que meu pai tava levando minha mãe de carro pra frente de casa, né? Ele falou, vou dar um susto neles, né? E aí ele veio armado, abriu o carro. Vilma! Quem é essa? E meu pai, Vilma? Não, tá meu errado. Deus, quem é Vilma? E ela, pelo amor de Deus, não mata ele! E o meu pai, quem é Vilma? Quem é ele? Vendido na história, vendido, né? Ah, que roteiro bom, dá um filme, né? Dá um filme, não dá? Dá um filme. Então foi muito difícil. Minha mãe apanhava muito pra não casar com meu pai, mas era propósito de Deus. Mas depois, assim, as coisas mudaram. Meu pai honrou muito minha mãe. E no fim, o meu vô falou, olha, que marido maravilhoso. Meu vô se apaixonou pelo meu pai. A gente fez o encontro de casais que vocês nos convidaram com seus pais. Nós maravilhoso. nos apaixonamos por ele. Sensacional. Porque Casal ele, assim, apaixonado, o olhinho dele brilha e ela suspira, Suspirando. né, amor? Eu falei, gente, que casal é mais mesmo. sensacional. Fofinhos, né? Muito, Assim muito, muito. Olha, só uma parte que eu acho engraçado, que a Daiane, ela fez um podcast um tempo atrás, né? Que era o Pod Die. E eu sempre quis potencializar a Daiane mesmo. Eu falei assim, então vai você. Mas eu quero você do meu lado. Eu falei, não, vai você. E eu tô aqui muito confortável, porque assim, gente, mulher fala. Opa! Eles ficam aqui só E dando... eu só tô pontuando, observando, né? E tá tudo bem, tudo certo. Porque a gente acredita muito no que vocês carregam. Então é importante se conectar, entendeu? Então nós somos esse suporte, esse amparo aqui, tranquilo. É o equilíbrio, né? Com certeza. Aliás, a gente tá aqui, foi a minha proposta com ela, porque não era pra eu estar aqui também. Ela tava... O presente foi dela, o galardão foi dela. Filha, tá com o seu RG, seu CPF, é seu presente. Aí, no primeiro dia, ela falou, pô, então quem eu vou chamar? Eu falei, chama sua mãe. Aí, armou com a mãe e tal, e a mãe falou, não posso, não vou, não quero, não quis aparecer. Aí ela olhou pra mim e falou assim, então vai você mesmo. Eu falei, eu? Não, eu não. Aí foi assim. E aí, da primeira vez que eu sentei aí do lado de vocês, depois eu passei pra cá, né, amor? E assim... E vocês oficialmente são nossos primeiros... Depois a gente fez com o Miguel. Legal. E aí tinha que ser vocês, porque na verdade existe uma história que a gente está construindo. E o Reinaldo tá aqui, é muito legal para as pessoas verem como é um casal. A gente tem conversado isso, né? Porque as pessoas pensam assim, viveram felizes para sempre. Não, são 30 anos de reconciliação, de perdão, de construção, de dizer sim, né? De acordos, De né? De abrir mão. E tem sido fantástico fazer terapia. Eu fiz com você durante 2 anos. É quase isso mesmo. E agora a gente começou faz uns 2, 3 meses de casal. E assim, tem algum problema? Não, mas sempre tem muitas coisas para ir... tem alguma coisa, uma crise. Né? Lapidando. Para ir mais fundo, né? É tão legal isso. É conexão, né? Relacionar não é fácil. Então, nós somos pessoas muito diferentes. Então, eu cheguei a um dia até comentar com meu pai. Pai, como que faz, né? Tantos anos de casado e tal. Qual que é O segredo. O segredo. Qual que é o segredo? E ele falou uma coisa que eu quero falar pra vocês. Ele falou, olha, o segredo para tantos anos de casado é que não existe um segredo. Porque eu não sou igual o Rubinho. E você não é igual a sua mãe. Então, o que funcionou pra mim não vai funcionar com vocês. Vocês têm que se relacionar, viver pra um dia vocês descobrirem o segredo de vocês. Perfeito. Que lindo. Perfeito, que sabedoria, né? Parabéns. Muita sabedoria. Fantástico. Então, é isso. Isso aí. Então, relacionamento é isso. A gente vai se estreitando e, às vezes, a gente fala de uma forma que não é legal, que a outra pessoa tem traumas, né? Eu gosto muito de falar sobre traumas. Então, quando nós
somos crianças, a gente vai vivendo e vai tendo alguns traumas, o que é normal, todo ser humano tem traumas. E conforme é um impacto violento, né? É algo que sai do comum. Isso que é um trauma, né? Eu tenho um trauma aqui, eu tenho 14 pontos na testa, foi um trauma. Um impacto violento. E é o que vai gerando nós gatilhos, né? Mas E geralmente aí- violento, não? O trauma? É o que marca. Tá. Às vezes Mas o deve que ser uma pra coisa mim tão é pequenininha, violento né? pra você não é. Por exatamente. causa da sua construção. É. Por exemplo, ó, na área da música, tem pessoas que são desafinadas porque ela sofreu um trauma na infância. É? É. Então, por exemplo, um professor de canto, ele fala, ó, a pessoa que é desafinada porque não entende de música é uma coisa, mas a pessoa que ela é desafinada porque ela caiu, se tem um bebê, você deixou ele cair e aquilo é um trauma muito forte, ele pode ficar desafinado. Olha que interessante, né? Nossa, eu tenho esse trauma, porque eu sou muito desafinada. Vou tratar aqui com ele. Porque eu canto... Primeiro que eu não sei as letras, mas eu canto alto. Ainda bem que é na igreja, louvor bem alto, porque eu canto tudo errado. E às vezes, quando é na casa de alguém, estamos numa célula, ele fala... Menos. Menos. Então, e aí, quando a gente vai se relacionar, às vezes eu vou falar de uma maneira que, pra mim, aquilo é muito simples. É claro pra mim. Só que a forma como eu falo, eu não sei, eu tô despertando um gatilho no meu cônjuge. Porque quando ele era criança, que ele tava lá na creche, falaram de uma maneira com ele, e você tá falando igualzinho, e aquilo tá... Então, aí é que entra essa questão da dificuldade de se relacionar. Porque para você entender como falar, como se relacionar, como entender, é muito difícil. Tem que ter a empatia, né? É se colocar no outro, sem você já determinar o que está acontecendo. E esse é um desafio, né? De parar para ouvir. A Bíblia fala assim, seja pronto a escutar, tardio ao falar. A gente é rápido ao falar e tardio ao escutar. E é onde começa o complexo dos casamentos, que faz parte de um processo de Vocês cuidam de casais. maturidade. Hoje nós assumimos até na igreja o departamento da família. Ministério. Legal. A gente quer deixar um pouco o nosso DNA, nosso jeito de atuação. É um trabalho, uma responsa, né, pessoal? Hein? Ó, inclusive, recentemente, eu e o Rubinho, nós preparamos uma palavra que nós estamos ministrando muito nas igrejas, que o tema dessa pregação é lavando roupa suja. Aí eu vi você com o varal no altar, Lavanderia? né? Lavanderia? Lavando roupa O que é suja. isso? É uma bênção, porque a gente tava conversando que esse negócio de lavar roupa suja, né? Ah, como que lava? E muitas vezes a gente não respeita as etapas para ter um diálogo. Então, muitas pessoas estão brigando e não chegam num acordo, porque vai passando por cima de etapas que são importantes para você conseguir resolver problemas. Verdade. Né? Então, foi num diálogo nosso, a gente começou a conversar. Como que seria isso, né? Pois que nasce o assunto de cada vez, né? Não pode pôr todas as roupas no mesmo cesto, porque são coloridas e pode manchar. As brancas primeiro, Então, as escuras. resolva um Que assunto. legal, que insight de Resolva Deus, um né? assunto, depois que Deus. resolver esse assunto, vai pro próximo assunto. Porque todos um assunto num pacote só vai gerar desconforto. E uma coisa que acontece muito com os casais é isso. Você senta com a pessoa para discutir um problema. E aí, quando a outra pessoa fala alguma coisa que você foi pego, aí você, não, mas e aquele dia? E aí traz outro assunto que não tem nada a ver. E aí traz outro, e de repente virou o quê? Um problema. Mas não era para ser um problema. Era Isso para é resolver forte, viu? uma Você questão. tá falando, né? Pontualmente. né, O amor? que era pra lavar uma cueca só, começou a lavar a calça, a camiseta, a blusa. O pano de E chão. vocês fazem isso com um grupo, com casais, na igreja? E nós fizemos 2 vezes em um ambiente fechado, né? Só para casais. Não que não seja necessário, mas não seja importante fazer ou ter alguma dificuldade de fazer em público maiores, né? É que a gente toca em assuntos delicados, né? Que assim, não são delicados para nós, que hoje todo mundo tem acesso à informação, mas é sexo, pro casamento faz parte do processo também. Ah, que precisa ser dito. Tem que ser dito. Precisa Então, ser a gente conversado. fala muito abertamente dos temas, As sem pessoas falam? filtro. Sem filtro. E aí é onde As que pessoas eles conseguem conectam. falar? Consegue. Porque é um país tão cheio tão sensualizado, tão cheio de pornografia, mas que pouco se fala sobre sexo. Aí, quando a igreja, Né? a igreja não fala, o diabo se apropria, né? Sim.
E aí a gente deixa de falar, mas alguém está assumindo essa paternidade. Então nós temos como igreja falar de todos os assuntos. Sim. Então a gente foca muito, ó, é direto mesmo, ó, isso, tem que buscar. A gente dá dicas, a gente faz média de sexo para casais, a gente vai pontuar outros Como temas. é média de sexo para casais? É. Depende de cada casal, né? A frequência. É frequência. A frequência. Ele pegou rápido. Não, isso, falar isso é legal, porque pegando um assunto antes, um ponto antes, eu acho que o brasileiro fala de sexo, sim, fala. E tem muito assunto de sexo, mas talvez erroneamente, talvez com um estereótipo outro, né? E à luz do Senhor, né? Precisa ser aprendido. Sim. Aí sim que é se falado pouco, né? Como é verdadeiramente o certo, né? Tem certo, tem errado, tudo pode, nem tudo pode, né? Nem tudo te convém. Então, assim, eu acho que falar de um assunto com a luz do Senhor, qualquer assunto, é E fantástico. ensino, né, gente? E a Fantástico. Bíblia deixa isso uma ferramenta clara em Cantar de Salomão Cantares. sobre essa questão. Fantástico. E aí o que eu vejo assim, a igreja ela teve um tabu por muitos anos e não falar nesse assunto. E aí a gente via. O homem, em sua maioria, aprendeu Foi o sexo. usurpado, né? O homem aprendeu o sexo, em sua maioria, pela pornografia. Rua. Antigamente revistas, enfim. Então, e aí você vai replicando algo que foi promíscuo. Só que o sexo ele é santo. Ele tem que ser aproveitado, desfrutado. E é um presente de Deus, não é? Presentaço. Isso. Presentaço. É um presente. Tem pessoas que, assim, também carregam... Não, isso não pode ser só para procriar. Que isso, gente? No seu casamento, é a maior oração que existe, não é? Sim. Pastor? Perfeito. E aí você consagra a outra pessoa quando você tá Santifica, né? santificando o seu cônjuge, quando você tá protegendo ele. E quantas pessoas, estou falando na nossa faixa etária, que falam assim, não, agora veio a menopausa, não, cansei. E as pessoas falam assim, mas você tem saúde para isso? Não é uma questão de saúde, é de comprometimento com a aliança. Sim. Porque se você deixa de ter essa intimidade com o seu marido e o seu marido com a sua esposa, rompe essa aliança. E o sexo Não é? começa com a roupa, tá? Como assim? O sexo não começa no ato, simplesmente o ato sexual. Começa com a roupa, no olhar, num abraço. A vestidos. Tem um livro, Uma inclusive, palavra. Se arrumar. tem um livro que chama assim, Se Como cuidar. Fazer Sexo Sem Tirar a Roupa. Olha, nunca vi. Que é justamente isso que ele tá falando. Que é no olhar, na forma de conversar, é na forma como você trata a outra Porque pessoa. pensa, como que é despertado em nós o desejo? Pelos olhos. Então, ou pelas palavras. Então, isso vai gerar o nível de excitação. Então, a gente tenta trazer essa clareza, porque, gente, não é pecado você pensar na sua mulher ou mulher você pensar no marido. O pecado é você pensar em outra pessoa que não é o seu cônjuge. E tem um sentido muito louco que se chama ferionomo. Que é uma fragrância, né? Então, que exala. Feronômio. Que exala. Que exala do corpo humano. Então você falou de ouvir e de sentir o cheiro também. O cheiro. Eu lembro quando a gente... E isso acontece com animais. Você vê o cheiro de uma cadela no cio. Pô, rodeado, é uma né? dúzia ali, meu amigo, de predadores. Coitada da bichinha, né? Matando o outro. Mas é o cheiro, isso o mesmo. odor que ele exala. Então, né, tem feronômio. Acho que é isso mesmo. Feronômio. A gente pode abrir aí Pessoal, dá uma olhada aí, feronômio. Inclusive, já estão fazendo perfume. Existem Opa. perfumes. Com feronômios pra a esposa, deveria ser a esposa usar com o marido. Tem mas os usar dois, na né? rua. Tem muito assim. Hoje são fragrâncias que você desperta esse lado sexual. Então, mas você entende que Deus já deu pra nós essa habilidade. E aí a gente não fala sobre esse assunto, a gente não fala. E aquilo que a gente não fala vai perdendo a força. Então a gente tem que falar, porque o povo gera criatividade. Então, olha, você vê ali, Cantar de Salomão, ele tem muito questão de imaginação. Ele compara com a gazela, com animais, porque é uma figura de A linguagem. Torre de Marfim. Eu não vou comparar hoje a Daiane com uma gazela. Pelo amor de Deus, né? Então, mas eu posso Mas comparar você já ela viu com que lindo que é a uma gazela? A gente rosa. foi outro dia no zoológico. Que lindo que é. Então, é lindo, mas imagina a sua gazela. Eu minha não gazelinha. vou gostar. Ele tem que arrumar outro nome. Olha Gazela lá, eu amor. não quero. Substância química que, sendo Feronômio. secretada por insetos e mamíferos, pode funcionar como atraente sexual. É isso aí. Você arma. Olha aqui já a propaganda do perfume. Mas uma coisa muito legal, quando a gente recém casou, e eu ficava muito impressionada, que o Reinaldo tinha, ele chegava no meu pescoço e falava assim, você vai ficar menstruada. É. E eu falei assim, Olha. como que ele sabe?
E eu falei, Você é um vampiro. como que ele sabe? Então, ele sabia o Cheio de ciclo. sangue. Percepção. Não, era. E eu falei assim, não era pra abrir isso, mas pode pedir pra Não, cortar. fique paz. Mas era assim, ele prestava atenção em mim. Sim. É, Isso não, é uma coisa tão linda de ver. Ele sabia, assim, porque a mulher tá na lua, né, gente? Um dia a gente tá lá crescente, um dia até ping-pong, né, amor? Não, mas eu quero dizer aqui, quero te parabenizar que você, assim, durante esse tempo, todos esses 30 anos, você, porque a mulher tem isso, né? Essa nuance de hormônios, né? Essa montanha-russa. Mas você, amor, você para mim, eu acho que você passou por tudo isso aí muito tranquilamente. Principalmente pela menopausa, porque o que eu vejo aí de relato de amigos meus, outro dia o cara falou, minha mulher endoidou em casa, ficou doida. Não sei, rapaz, ficou doida. Eu saí de casa corrido porque endoidou. Então, assim, tem muito Eu isso. escuto né? muitos relatos de mulheres da minha idade que têm muita dificuldade. A gente precisa, na igreja, acolher esse ministério, porque rompe. Aí o homem fica de um lado, a mulher fica de outro. Assusta, né? O cara fala. Não, agora meus filhos já cresceram. Aí você fala, bom, quem é esse homem que está do meu lado? Mas olha que legal, você vê que a comunicação foi assertiva, né? É. Então, quantos casais não conversam sobre esse tema? Então, tem que ser falado. Nós temos que urgentemente falar sobre essas questões hormonais, sexuais, porque Tabu, afeta. desinformação. É. De muita desinformação. Religiosidade. É o que mais tem. Né? Engraçado que E a a gente igreja- enveredou por um caminho que a gente nem imaginava que ia falar, né? É tudo junto. E a igreja, por vir da assembleia e tudo, sempre foi um tabu falar sobre isso, né? Mais fechado. Muito fechado. Então, assim, e até tem uma história muito engraçada que quando eu estava para me casar, minha mãe comprou um monte de toalhinha quadradinha pequenininha, né? E me deu um monte. E eu olhei, eu falei, não dá Que pra isso? secar o rosto. Aí eu, mãe, pra que é essa toalhinha? Aí ela, você sabe! Aí eu, gente, aí eu olhei pra aquela toalhinha, eu fiquei aterrorizada. Tô Porque vendido eu falei, na história, peraí. eu deveria saber, tipo assim. E aí ela não falou. Não te Ela disse. nunca falou pra mim pra que era aquelas toalhinhas. Eu falei, gente, Pra que não que é? sei, eu vou Vamos costurar. saber, o que Falei, que eu vou é? costurar, vou pendurar em algum lugar, não sei. Pra você ver, porque sempre teve essa resistência na igreja pra se falar sobre isso, né? Não se falava a palavra sexo. Dentro de casa também, você vê assim, não é só na igreja, né? Dentro de casa, a gente tem que ensinar nossos filhos. Porque vai despertar curiosidade em algum momento. Sim. Alguém vai falar aquilo. Então quem vai falar? Como vai falar? Como vai despertar essa questão? Então acho que tem que ser uma coisa aberta, com maturidade, obviamente, né? Porque o sexo, ele é bênção, mas pode ser uma maldição. Né? Tem pessoas que elas entregam assim, elas são viciadas mesmo. Então ela não satisfaz só por... Aí exige do outro um nível de artista, não de esposo, de mulher. Então é muito perigoso esse lugar. Então, É porque não é da mulher real, é a mulher do filme. A gente, É isso. dentro do universo cristão, é muito legal você falar isso, pastor Rubinho, porque a gente teve naquele encontro de casais, aquele jovem que esperou ele em santidade e a esposa em santidade. E lembra desse testemunho? E aí ele não sabia como lidar com a esposa. Eram dois cristãos, muito jovens, e ele muito comprometido com a obra. Né, amor? A gente já escutou isso de jovens. E agora, o que eu faço? Eu não estava preparado. Eu estava preparado para evitar. Não vou chegar perto. Agora pode, agora casou. Agora tem que E ele fazer. ficou, eu fiquei muito E aí, impressionada. como é Ele que ficou faz? 2 anos, lembra que ele falou isso? Ficou 2 anos, aí caiu na pornografia, não ficou com a mulher. Lembra dessa história? E foi a palestra, né? Foi a palestra. Uma palestra, é isso mesmo. E aí eu fiquei pensando, eu nunca Dificuldade. tinha pensado nisso. Porque a gente, às vezes, como cristão, a gente erra a mão. Porque fala, não pode, se guarde, seja puro. E como é que você diz, não, agora pode? É interessante esse Mas tema, agora viu? pensa, o nosso maior manual de fé, nossa bússola, que é a palavra de Deus, deixa tudo lá explícito para nós. Há tempo para todas Tá as claro. coisas. Assim, vamos lá. Tá falando sobre conduta, tá falando como o homem tem que respeitar a mulher e vice-versa, como que é ato sexual, Cantar e Salomão, tá lá. É imaginação, é intimidade. E vai falar assim, ó, você fala pra o seu seio eu sou como cachuva. Exemplo, né? O que você faz com a uva? Fui, uva, tudo bem? Então, você entende? Assim, são coisas claras. Então, você tem que entender que tem uma mensagem já pra você seguir. Tá na Bíblia. Mas a gente vai evitando. Tem texto que eu falo assim, esse texto não é pra mim, não.
É verdade. E é onde começa a ignorância e a religiosidade, né? Que a gente fala assim, isso é pecado, mas baseado em quê? Não é porque eu aprendi assim. Ah, entendi. Eu lá em casa, eu fui criado com... Eu fui criado com minha mãe, né? Na idade dos meus pais separados. Então, eu fui criado com mãe. Então, assim, minha mãe nunca conversou comigo sobre sexo. Nunca. Então, assim, eu com 14 anos, 15 anos, eu tive que ter a minha curiosidade bem, assim... Como é que eu vou fazer aqui? Amigos, rua... Né, depoimentos de pessoa, como é que faz e me ensina, porque o papo lá em casa com minha mãe era zero. Então, assim, para mim foi realmente difícil. Difícil mesmo porque eu conheci esse assunto de uma maneira errada, né? Então, porque mim, mesmo nós nascemos em 64, 65. Não para do você lado ser cristão. homem, Não. para você ser homem, você tinha que ser, a sua virilidade era se você tivesse já sua iniciação sexual. E que, na verdade, eu vi isso nos meus irmãos, como foi a conduta com meus pais, com os meus irmãos. E isso não é uma conduta cristã. E aí você entende, né? A virgindade não tem que ser explicada, gente. Vou dar um exemplo. Eu, quando mais novo, eu era obrigado a ir pra igreja, né? Meus pais não eram cristãos, assim, minha mãe... Conta essa história. Minha mãe ficou firme mesmo, mas meu pai não ia pra igreja, né? E aí, o que meu pai fazia? Eu, meu irmão e minha mãe éramos obrigados a ir pra igreja. Seu pai mandava. Enviava. Então, eu não queria ir, mas eu era obrigado a ir. Mas gerou fruto. Ele mandava, né? Todo mundo ir e não ia. Mas eu não ia. Opa. Mas gerou fruto, eu permaneci, Entendi. Só que aconteceu, eu lembro uma cena que me marcou, porque a gente voltou da igreja um pouco mais cedo, e tava pausado lá na TV, que antigamente era uma TV só, não tinha celular, não tinha nada disso aí. Geração Z, não existia celular, não existia Instagram, YouTube, nada dessas coisas. Era só televisão na sala. De tubo. E tava pausado lá no videocassete, não existia também videocassete, uma cena pornográfica. E aquilo marcou a minha vida, porque ficou mexendo comigo. Eu falei, cara, o que é aquilo ali que meu pai tá assistindo? Então ativou uma curiosidade. Quantos anos? Aí devia ter uns 8, 9 anos. Nossa, novinho. E marca, né? E aí tinha um vizinho na minha frente, uma vez que me chamou pra assistir pornografia na casa dele. O vizinho da frente chamou, eu com criança, com mais outro menino que era adolescente, e a gente começou a ver pornografia. Então, olha a confusão na mente. Né? Eu casei virgem, mas olha como que isso persegue. Porque isso é um trauma. Porque ativa você um desejo, uma curiosidade, você começa a buscar. Fora do tempo, né? E fora do tempo, então... Fora do tempo, da Imagina as maneira crianças errada. hoje. Imagina as crianças. Por isso que os pais hoje têm que vigiar o dobro. Isso afeta. Vigiar o dobro, vigiar o tempo inteiro. Porque vem 24 horas. com tudo que você falou, é na mente. O diabo... E você vê como que marca, né? Poxa, uma criança de 8 anos viu uma imagem pausada e ele lembra. O que meu pai estava assistindo? Então, isso é uma coisa que já fica ali no subconsciente dele, ficou uma informação. E aí, hoje, a gente tem na televisão, no TikTok, no Instagram, o tempo todo... Na palma da mão. As meninas de biquíni, fazendo dancinha, isso e a canção aquilo. das músicas, as letras das músicas, as letras da melodias. música extremamente pesada, aí você pega o celular, entrega na mão do seu filho, sem fiscalização, e ele vai lá, no aleatório. Aleatório, você não tem noção do que vai aparecer. Ó, pra você ter ideia, o meu celular, o Caleb e a Isa usam muito meu celular. Ele é bloqueado. O conteúdo adulto é bloqueado. Então, eu bloqueei, eu nem sei a senha. Pra eu não ter a curiosidade de eu nem mesmo Hoje mexer. vocês tratam na igreja, esse é um assunto entre casais difícil, não é, gente? Muito. E, ó, até sobre isso, nós já tivemos na igreja crianças de 9 anos viciadas em pornografia. E não é menino. Meninos e meninas. Os dois. É grupo de jovens, né? Meninas, adolescentes que têm a iniciação antes de... É muito complexo. Esse é um tempo que nós precisamos falar sobre isso. Engraçado que eu pensei no caminho que a gente ia falar como é que plantou a igreja, como é que vocês se encontraram. E ao mesmo tempo a gente orou. Espírito Santo, fale o que o Senhor quiser. E esse é um tempo porque o sexo em si não é pecado. Não. Como o dinheiro não é o pecado. Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a lascívia é o pecado. Exatamente. A concupiscência é o pecado, né? Exatamente. Avareza. Avareza.
E vocês, como pastores, como é que vocês tratam e falam sobre santidade? Porque sem santidade é impossível ver o Senhor, né? Como é que vocês nesse desafio... Como é que é esse desafio para vocês? Primeiro que a gente não desiste de falar de santidade. Porque o que nós temos visto é que muitos pastores pararam de falar. Porque isso não é uma coisa que atrai as pessoas. Ficar falando de santidade, ficar chamando o povo. As pessoas não querem mais ministrar sobre isso. Porque não é confortável, né? Ficar ali puxando. Então, a gente não desistiu de falar sobre isso. E a gente não tem medo de pregar sobre santidade, de falar o que é pecado, de denunciar pecado mesmo. Fantástico. E a gente apesar de ser jovens, né? Poxa, eu tô com 38 anos. A gente ia perguntar, quantos anos você tem? Eu já não tenho 30. E você, Rubinho? 40 anos. 40 garoto. Rubinho, eu achei que você tivesse uns 30. Garoto. Olha isso. É a primeira vez que ele escuta isso na vida dele. Eu ouço com frequência, então não ficou me exibindo não, mas eu fico fantástico. Mas, ó, Ana Beatriz, eu vou te falar. Apesar de ser um casal jovem de pastores, muitas vezes o povo olha e fala, gente, não é possível que eles estão reclamando disso. Porque a gente pega no pé da galera, a gente fala mesmo seriamente, a gente fala sobre rede social, a gente fala, olha, quem é você lá? A gente questiona. De biquíni, versículo. Biquíni, versículo e biquinho não vai rolar, não passa. Mas, e o povo é terrível, né, amor? Porque eles sabem que a gente não gosta dessas coisas, só que a gente não vê, né? Hoje nós estamos com quase 500 pessoas na igreja. Fala sério. A gente não consegue ver, mas o povo manda pra gente. Fala, pastor, olha aí, ó. Postou aí. Tem gente de olho, né? Tem gente de... Assim, nós temos uma inclinação ao pecado. E o povo gosta de se corromper, né? Olha lá. Moisés está lá com o povo. E aí Moisés se retira por um tempo para orar. 40 dias está lá no monte orando. Aí o povo vai para Arão. Arão, dá-nos um Deus. Na verdade, eles não queriam um Deus, queriam um outro Moisés. Só que Moisés não está mais ali. Então as pessoas têm uma necessidade de ter pessoas cuidando delas. Idolatria, né? Idolatria. E gosta de se corromper. Ah, não tem? Então vamos fazer alguma coisa para a gente poder adorar. Aí constrói um bezerro de ouro. Então as pessoas estão construindo esses bezerros nas igrejas hoje. Para que o homem seja evidenciado, não Deus. Porque o povo não quer relação com Deus, em sua maioria. Então, falar de santidade, não, deixa que o pastor ora. Deixa que o fulano de tal que dá intercessão que ora. E é uma chamada para todos nós a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ter medo de falar disso... Agora, pensa, como seria hoje uma igreja de João Batista nos dias atuais? Ele proclamava o povo para voltar ao arrependimento. Fala aí como que João Batista pregava. Raça de víboras. Eu consigo imaginar, tipo assim, ou sua sucuri, vem cá, sucuri. Sua cobra, Nádia. Não fica, né, na igreja. Os caras falam, pô, ai, que maluco é esse? O pastor me ofendeu. Nessa igreja eu não volto mais não, porque ali é muito dura a palavra. As pessoas querem amassagear o ego, elas querem uma palavra que te conforta. Teve uma pessoa que falou assim... Que é o Iá. Ela falou assim, eu amo o pastor Rubinho, eu amo a igreja deles, mas não dá pra ficar lá, porque eles levam as coisas muito a sério. Opa, olha que maravilha. E é da Parede Preta, tá, gente? Porque, assim, na Parede Preta é Parede Preta, mas tem santificação, tem santidade, tem temor a Deus. Mas a gente vê assim, então o povo, assim, precisa despertar para esse lugar de, cara, nós estamos alertando. Mas é um alerta, porque Deus, ele não brinca com seus princípios e valores. O Senhor não se zomba. Não, jamais, mas as pessoas estão querendo esse lugar de fugir do confronto para ir pro conforto. E tem um versículo que eu amo que fala assim, se você se santifique, se você se santifica, santifique-se ainda. Se você está sujo, suje-se ainda. Quer dizer, cara, você tem que escolher um lado. Ou você tá limpo, ou você tá sujo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, e só que hoje tá sendo difícil, porque a gente tá vivendo um evangelho que tá complicado. As pessoas, elas querem estar na igreja, mas elas não querem... Abrir mão. Não querem Ficou abrir mão. Modinha, né? Você entendeu? Que é isso, pelo amor de Deus? Antigamente, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu com essa referência de assembleia, a gente não podia usar calça. Opa. De jeito nenhum. E eu estudava numa escola pública. E a escola pública não tinha essa, vamos fazer um uniforme de saia para os evangélicos. Meu, o uniforme era calça. Então, quando você ia de saia para a escola, você era taxado o zoado. Então, você era muito zoado na escola. Não era fácil ser crente, não estava na moda ser crente e não era legal. E não existia bullying, tá?
E não tinha essa de bullying. Então, eles zoavam mesmo. Educação física. A professora falava, se não tiver de calça, não vai fazer educação física. E a aí? gente não tirava nota. Porque a gente seguia ali. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais que tinham uma visão que meu pai falou, não, minhas filhas vão de calça, o uniforme é esse. E ele assumiu a bronca ao ponto de que quando ele botou televisão... sou fã dele. Quando ele colocou televisão em casa, o pastor da época pegou e Chamou. falou assim, você colocou o demônio dentro de casa. Eu ia te consagrar, você não vai ser consagrado mais. Nossa. E aí meu pai falou, não, mas eu prefiro não ser consagrado do que minhas filhas ir assistir televisão na casa do vizinho, que eu não sei o que tá passando. Mas hoje tá fácil. Hoje a gente já entendeu que tá tudo bem usar uma calça comprida. Que inclusive é até melhor você usar uma calça que você tá bem vestido e elegante do que de repente, dependendo da saia que você for, não é legal. Então, Verdade. hoje nós crescemos num lado, mas por o outro lado, a gente tá se perdendo. Então, a gente saiu de uma liberdade... De um extremo pro outro, De um né? extremo pro outro. Foi para uma libertinagem. Isso é perigoso. Então, hoje, nós como pastores, a gente fica tentando trazer para a igreja um equilíbrio. Gente, seja equilibrado. Não seja ignorante, não seja um religioso, porque a religião mata. Mas por outro lado a gente fala, opa, mas também não é palhaçada não. Você não pode sair matando, roubando e destruindo. Então a gente fica assim na luta para Você equilibrar. vê, assim, ó, falam que a religião que mais cresce no mundo e no Brasil é o cristianismo. Não, no mundo não, no Brasil o cristianismo. Então assim, só que tipo de cristão está sendo gerado? Maduro ou imaturo? Porque se tem o que mais cresce são os cristãos evangélicos, cadê a diferença, né? Em Romanos diz que a ardente expectação da criação aguarda a manifestação Não dos sei. filhos maduros. Coiós. Exatamente, porque existem os filhos que são filhos recém-nascidos. Então nós vemos pessoas que elas estão aqui na igreja hoje, mas amanhã estão numa balada e está tudo bem na visão delas. Elas estão aqui hoje chorando na presença de Deus, mas amanhã estão chorando, cantando um sertanejo, bebendo. Então, assim, a música é um problema? Não. Mas estar em ambientes que Deus não quer que você esteja é necessário. Qual a diferença que nós estamos mostrando para o mundo que nós somos diferentes de verdade? E aí é onde começa a pegar, porque você vai falar de santidade, mas eu não concordo. Tá bom, mas eu prefiro, entre você não concordar e a Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia. Claro. As pessoas querem que... são muitas ideologias que estão sendo geradas no mundo, que eu acho que a minha visão, o anticristo vem como uma ideologia, tá? Sim. Porque Concordo com se a você. pessoa aplicar uma ideia e você criando essa ideia, você vai levantar militância por causa daquela ideia. E aí, Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa. Então as pessoas preferem ter... São muito ideológicas, são conceitos, crenças militantes, e quando vem uma verdade, elas não aceitam. E o próprio Deus falou, né? Que terão ouvidos, mas não vão ouvir. Por quê? Porque vai estar tão cheio de si mesmo, do seu ego, da informação, que a verdade, o conhecimento de Deus não vai ser acessado. Muita informação, pouco É difícil conhecimento. entender esse Isaías que fala isso, né? E terei ouvidos e não escutarão, e aí olhos e não verão, mas e aí eu venho para sarar a terra. Como isso? Me explica aí. Mas Jesus ele veio para cumprir também essa palavra, né? Com parábolas. Ele contava uma parábola para todo mundo. Quem ouvia? Quem entendia? Você percebe? Então, aí os que Isso faltavam... é um processo seletivo? Eu vejo assim, porque quem tá ligado no Espírito vai discernir o Espírito. É. Tem coisas que só o Espírito Não discerne. tem como. Aí como você vai trabalhar isso numa igreja hoje? Nada contra a igreja, eu amo a igreja de Jesus. Eu amo estar na igreja de Jesus. Eu também. Mas o dia que nós nos levantarmos como cristãos, não como ativistas, quando a gente tiver nossa bandeira, Jesus o centro de tudo, aí sim o mundo vai ser impactado. Amém. E quando eu estiver na dúvida, mas eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, eu acho isso, eu acho que aí acabou. Tem teologias que matam. Você percebe o nível de Humanas, né? perigo? Tem teologias que são perigosíssimas. Que matam. Calvino ou armeniano, o que importa isso? No Com final todo das contas, respeito, uma guerra, né? com todo respeito, não é sobre isso. Mas você percebe que dentro de nós tem um desejo de rebelião? Tem. A gente gosta de briga. Só que lá atrás já tinha começado isso. Uns são de Paulo, outros de Apolo. Já começou, já estava ali rolando entre os discípulos isso. Divisão, né? Deus continua. fala sobre unidade sempre vai assim, bifurca. A gente quer briga. O povo quer briga. Treta, né? É. E aí... Eu não quero, pelo amor de Deus. E aí a gente estava falando sobre casais, e a gente está falando agora sobre igreja.
E Sexo o casal, também, né? sobre sexo, mas a igreja é a representação, o casal é a representação da igreja, do que vai acontecer, dessa noiva com esse noivo. Você entende? Então, por isso que a gente precisa lutar pela igreja. A gente precisa... E pela família tradicional. Que também é um outro ponto. Porque, ó, a imagem de Jesus, ele vai vir buscar uma família. Ele começou o casamento, o ministério dele, e vai terminar as bodas do Cordeiro. Família, casamento. Então, a importância da família. Mas antes da família, né, Rubinho, vem o casal. Porque se não tiver o casal, não tem a família. Não tem? Pode ter o pai, a mãe solo. A gente estava hoje de manhã lendo o Agar, né? Ela foi uma mãe solo. Sim, Mas ela não foi uma mãe solo porque estava no plano de Deus. não. Aí o Renato me perguntou, ué, mas foi uma permissão? Deus não fez uma mulher para ela ser mãe solo. Mas quem que decidiu? Foi Deus? Não, Quem colocou Agar na história? Sara. Você percebe? Então, a gente quer ajudar Deus. Quer sentar na cadeira dele. Assim, eu acho que você não sabe fazer o que eu quero. Então, eu vou te ajudar para facilitar o Que processo. temor, né, gente? Aí só que essa brincadeira toda gerou 2 nações que até hoje guerreiam. Deus, é isso aí. Deus não é gente, ainda bem que Deus não é gente. Porque se fosse gente, tá todo mundo morrido. Todo mundo morto. É verdade. Qual é a esperança para esse tempo? Eu quero te fazer uma pergunta assim, né? Rubinho, você trabalha com a cura da alma. Eu me lembro muito bem quando a gente mudou para a igreja, a gente, né? Porque eu fiz parte, né, lá. Sim, você fez Da, parte. da igreja, dos pequenos começos. A gente foi na pequena, agora vocês estão numa grandona. Eu pensei que vocês iam contar a história, como se conheceram, foram pro mesmo bairro. Mas, enfim, Deus conduziu por outra forma e é preciso só pra voltarem. você convidar a gente de novo. De novo. Agora eu vou no seu Gostinho de quero podcast. mais, como Parte foi 2, falado. né? parte 2. E eu queria te perguntar, eu lembro do dia que você estava assim, passou o dia suando na escada para pôr placa lá, Hospital Cura da Alma. Porque tem a cura do espírito, do corpo e da alma. Você podia contar essa diferença? E você como terapeuta e pastor, porque às vezes... Como é essa diferença aí? Me explica. Explica aqui para eles. Ó, é até uma linha tênue tá falando sobre Muito, isso, né? porque talvez o tempo não seja o, né, mas eu vou dar uma pincelada, porque ó, hoje nós criamos o poder de Jesus para curar, libertar, restaurar, é ele que faz. E nada substitui o poder dele. Agora, quando a gente fala falando de uns traumas, ele pode curar um trauma. Isso pode tudo. Mas por que nós temos terapia hoje? Porque tem assuntos que a pessoa ela precisa ser acompanhada de perto. Ter mais detalhes, mais informações. A cura da alma, nós, como que ele é um objetivo. Então, o que a gente vai fazer? Você tem pendência com alguém? Uma pendência com uma pessoa na sua família? Um pai que você não perdoou? Então, é importante você revisitar esse lugar e é uma decisão o perdão, não um sentimento. Então, a gente vai na cura da alma, fazer a pessoa avaliar a alma dela se há pendência com alguém. E você está falando na igreja ou está fazendo o seu Na trabalho igreja, como terapeuta? isso na igreja. Ah. Então, vamos lá, porque Tiago 5,16, né? Confessai uns aos outros, orai uns pelos outros para que haja cura. A oração de um justo muito pode seus efeitos. Então, eu tenho que ter um outro que possa me acolher nessa situação do meu pecado para poder me ajudar a sair desse lugar. E não é automático, né, pastor? Não, é um processo. Porque você tem que falar. Porque mais pessoas falam, batizei, caiu no mar do esquecimento, da misericórdia. Aí vai muito na linha teológica. Porque alguns vão querer já que não tem necessidade mais de falar sobre isso. E o sangue de Jesus já nos libertou de tudo. Mas e o trauma? Agora pensa, mas tem pessoas que continuam com Jesus, mas na mesma prática do pecado. Faz sentido? Nenhum. Então, onde entra para nós também a libertação. Porque a libertação tem a ver com espíritos. Então, o diabo ele vai entrar onde? Onde tem a legalidade. Ele continua com a mesma estratégia dele. Ele vai acessar portas. Se ele vê uma porta aberta, Jesus não, ele bate na porta. É diferente. Então, há um invasor e alguém que convida. E nesse sentido, como a gente entende no mundo espiritual, eu tenho que trabalhar a libertação e a cura da alma. Porque a cura da alma ela é uma legalidade para que a libertação também aconteça. Não adianta a gente começar a orar, expulsar demônios, se você Não que perdoa. tem coisa que é a sua parte. É a sua parte. Então é a mesma coisa que eu pegar uma carne podre, colocar aqui, vai encher de mosca e toda hora eu ficar afastando as moscas, mas eu tenho que tirar a carne podre. Né? O que está atraindo essas moscas para cá? Então, é exatamente isso que a gente entendeu. Então, na nossa igreja, a gente trabalha com cura da alma e libertação. Então, você aceita Jesus, você vai namorar Jesus primeiro, aí você entra num curso que a gente tem lá que chama Avançar, e quem é Jesus? E a gente vai acompanhando, fundamentos. É a raiz. Depois, a gente senta com essa pessoa, como que tá a sua alma?
O Rubinho sempre fala isso, que nós somos um espírito, que habitamos num corpo e temos uma alma. Então, como vai a tua alma? Porque, às vezes, aquela pessoa, ela aceitou Jesus, está vivendo, mas ela tem resistência, ela não perdoa o irmão, ela não perdoa a mãe. E a gente vai orar com ela, vamos liberar essa pessoa, vamos liberar perdão. Ela liberou perdão, aí a gente pode fazer libertação nela. E por que eu falei que é tênue a linha? Porque, agora pensa, a gente fala de terapia, eu sou terapeuta, mas assim, eu sou cristão. Se eu pego um terapeuta que não é cristão... muda tudo. Então, o que ele vai trazer? Os conceitos dele. Os fundamentos dele. E aí é onde começa o perigo, porque às vezes ele vai trazer uma realidade que não é aquilo que nós acreditamos. E quantas pessoas não se confundem? Eu já vi pessoas começarem uma terapia e terminar ateu ou terminar em outro segmento religioso. Tem pessoas que começam a terapia, não, mas você tem que ser feliz, você não está feliz nesse casamento, sai. Tipo, a pessoa não tem um princípio de, não, vamos lutar por esse casamento, o que está acontecendo, vamos ajustar, vamos melhorar. Não, você tem que ser feliz. Então, aí eu vejo, a gente separa a cura da alma para o âmbito da igreja. A terapia que eu faço é específica em técnicas, né, uma formação. E aí, porque a maioria dos meus clientes hoje são cristãos. E faz toda a diferença. A abordagem, paciente foi então, sensacional. a abordagem, a demanda deles é o quê? É o que a gente já vive, igreja. Então, tem muitos que têm problema em igreja. Então, já tem mais ou menos a vivência. Então, eu consigo ajudar nesse sentido. Mas a gente tem técnicas da terapia que a gente aplica. Mas muitas vezes você pode falar como pastor na terapia, não? Então, é que tá. Isso que eu falo que é uma linha tênue. Eu tenho que ter esse lugar, esse rapport, sensibilidade. Identificar, eu posso perceber no momento ali que não é emocional, é espiritual. E se tem essa abertura também do outro lado. Né? Porque tem coisa que não é, tem coisa que é espiritual. E aí, como que a gente fala? Então, eu tenho que saber, eu tenho que levar a pessoa no nível de entendimento daquela causa. Porque às vezes ela tá vendo só problema no outro, mas tem uma raiz aqui, como a Dani começou no início falando, né? Às vezes a gente vai com o nosso trauma, vai vendo no outro uma dor nossa. E não tratado uma dor nossa, o ferido fere. O ferido fere. Então a gente tem... Por isso que eu falo, não e dá a pra gente igreja trabalhar. brasileira tá com todo machucado, não tá? Com pessoas muito, assim... Eu amo a noiva de Cristo, eu amo. Sim. E eu entendo que é santificação, arrependimento, né? Não dá para ter o avivamento se você não passar por esse processo todo. Exatamente. Então, onde é que estão essas pessoas todas que estavam no Descend? Onde é que estão as pessoas todas das grandes conferências na segunda-feira, nas suas vidas cotidianas? Não no domingo, no banco da igreja. Na verdade, na segunda é que o culto começa. Sim. Mas que aí você pegou ferramentas para conseguir agora, na segunda-feira, aplicar aquilo que você recebeu. Agora pensa, acho que é bom estar naquele ambiente, povo. Tem que estar, porque uma hora vai amadurecer. Mas o que é avivamento de verdade? É quando o fogo desce ou quando o fogo espalha? Quando o fogo espalha. Então, porque o fogo desceu, mas e agora? Quem vai enviar? Quem vai espalhar o fogo? E é onde que o mundo está guardando o quê? A manifestação do fogo. Dos filhos. Maduros. Então, nós trabalhamos com cura da alma e libertação. Hein? É um ponto. Então, a libertação para nós tem gente que não acredita, mas você não acreditando ou não, a gente vê demônios sendo manifestando e vê pessoas sendo libertas e sendo curadas. Então, são experiências pessoais. Mas a Bíblia também traz respaldo para aquilo que a gente faz. Não é uma invenção humana. Não é. Ele veio para libertar os cativos. Então, nós entendemos muito esse conceito. Mas eu tento, na terapia, ser mais terapêutico. Perfeito? Então, porque aqui na cura da alma a gente é mais incisivo, objetivo. Porque a pessoa já entendeu o processo, quem é Jesus. Mas eu experimentei com você como terapeuta as duas coisas e foi sensacional. Que um terapeuta só, um psicanalista freudiano e junguiano, eu nunca entenderia isso. Né, amor? Assim, no processo de... Então, eu queria te dar parabéns mesmo. Eu sou fruto aqui do teu. Graças a Deus. Amém. Aquela mesa lá, a gente sentou preparada, né? Que nem essa de hoje. Porque houve muito preconceito também. Como as pessoas falavam preconceito do sexo, eu tinha muito preconceito de terapia. Olha, interessante. Eu tinha. Eu fui confrontada naquela mesa. Jesus, o Espírito Santo falou assim, você vai fazer terapia com ele. E, ao mesmo tempo, era uma coisa no meu coração que a minha filha foi fazer psicologia e eu, no fundo, eu não queria que ela fizesse. E aí Deus falou assim, deixa eu te mostrar o que verdadeiramente, né, amor? E hoje a nossa casa entende, né? Você como terapeuta de inclusão, uma coisa não desassocia da outra, né? Aí eu tenho Jesus, não vou mais no médico? De jeito nenhum. Não pode ser ignorante, né?
Porque também, que nem a gente falou sobre sexo, também tinha um preconceito. Não, olha, a gente aqui na igreja, a gente resolve tudo. Pode resolver? Pode, mas é um processo, né, amor? O que é que você acha? Concordo, não. É um processo, sim. E não só na igreja, né? Tanto é que tem Saúde mental, né? Tem profissional para isso também, né? E nada como um profissional que fala a língua da palavra, né? Que entende a língua da palavra, que entende a palavra. Então, eu acho isso maravilhoso. Quem puder, eu aconselho. Eu falo também para as pessoas que eu tinha um preconceito muito grande com terapia. E eu fui apresentado à terapia quando eu era pequeno e através da minha mãe. Minha mãe com um problema muito sério, procurou um terapeuta e ela chegava em casa em prantos. E eu, bravo, falei, mãe, mas a senhora está indo se tratar, estava chorando, a senhora volta chorando. E isso foi recorrente e veio aí, a minha mãe se tratou muitos anos, acho que uns 10 anos, uns 15 anos. E era recorrente e ela vinha chorando, triste. E muito triste, chorando. E eu não falava, né, eu vou lá pegar esse cara de pau. Esse cara tá maltratando você, o que tá acontecendo? Minha mãe lá e tal. Até que minha mãe mudou, teve uma mudança bem pontual. Né? Minha mãe se transformou em uma outra pessoa. Né? Outro dia minha esposa perguntou, mas se transformou para melhor ou para pior? Né? Eu falei, olha, se transformou, foi uma transformação, porque minha mãe ficou mais solta, mais liberal, mais uma pessoa com todas as questões, mas acho que isso refletiu muito em mim. E eu achei assim, não, eu não quero isso para mim, não vou terapia, esse negócio não muda a pessoa desse jeito, e não. E eu fiquei muitos anos assim, né, sem querer. E depois já de velho, né? Que aí eu comecei, uma insistência da minha esposa, né? Aí eu procurei e aí foi maravilhoso, porque foi libertador. Eu fiz a princípio com uma pessoa não cristã. E eu estava achando que eu estava indo muito bem. E aí um belo dia minha esposa falou, mas o quê? Não, ela os não é conceitos... cristã? Os conceitos eram... Qual é a linha? Qual é a linha? Aí eu expliquei a linha, ela falou, não, mas não pode. Eu falei, mas tá indo tão bem, amor. Até que ela fez eu trocar. As mulheres sabem o que faz. Livre, espontânea pressão, vai. Ainda bem que ele acatou. Aí a gente procurou um maravilhoso que era um pastor também, um cara... Da Lagoinha, maravilhoso, da Estância Paraíso. Da Estância. Mas só um ponto, assim, acho que o tema Cura da Alma e Libertação, ele é muito mais abrangente. Em poucas palavras, eu só quis dar uma pincelada aqui, mas é mais profundo. Que tem que explicar textos, tem que trazer essa visão, que talvez o tempo hoje não seria possível, tá? Convidadíssimos para voltar aqui para esse assunto. Se você quiser esse assunto, dá o like, comenta, que a gente volta com certeza. E eu queria agradecer vocês, a gente já tá acabando. Olhei no relógio e falei assim, já acabou, meu Deus. Mas faz 4 minutos que a gente tá aqui. Não é? 1h10. Então a gente quer agradecer, assim, e já te perguntar, assim, uma coisa, Dai. Você teve uma história que você viu a sua mãe como pastora. Você viu, suas irmãs são pastoras também? São evangelistas. E como vocês plantaram a igreja, vocês nasceram na casa de vocês, não foi? Foi, praticamente, né? Vocês queriam? Não. A gente não imaginava o que ia acontecer, né? Legal. Tínhamos palavras de uma chamada pastoral. Eu, desde pequeno, antes de conhecer a Daiane, com 12 anos, eu ouvi uma palavra que eu tinha uma chamada pastoral. Opa. Você relutou? 12. É que foi natural, porque eu 12? Eu sempre fui um jovem muito diferente. Muito temor a Deus, jogava meu futebol, mas muito temor a Deus. Então, Você foi jogador, não foi? Joguei uma fase, não cheguei a me profissionalizar, mas eu joguei. E aí eu cuidava de jovens, liderança e tal. Então, assim, foi acontecendo naturalmente. A Dani ela recebeu palavras, né? Eu recebi também palavras, mas eu ria. Eu falava, não sou eu não, é minha irmã. Eu não levava a sério. Eu sempre fui muito brincalhona. Também? Jovem? E eu teve vários pastores que olhavam e falavam, essa daqui será chamada de pastora. Eu ria, eu falava, não, é a Ellen, é a fulana. Nunca levei a sério. Vocês todos cantam, né, Dai? Sim. Lindo, canto Lindo. Como é que chama aquele espetáculo que a gente foi, que teve toda a tua família? É Quando a Família Louva.
E vocês têm isso todo ano? Todo ano. Gente, isso é muito espetacular. E todos de Osasco. Não, aí tem família de Piracicaba, nós temos família... A família da Daiane É muito grande. grande. Mas a Não, maioria mas você é também de estava no Osasco. municipal, no musical. É, porque ele canta com a gente também. Eu faço parte, eu sou da família, eu sou obrigado a estar lá. É isso Mas aí. é faz isso, parte. e aí a gente tá aí, aonde a nuvem nos levar, a gente vai. Que bacana. E de uma seriedade com a palavra, né? Porque eu acompanhei o processo de sair da sala da casa de vocês, foi para aquele lugar que a gente conheceu, né? Sim. E posso te contar, a gente orou aquele dia, foi março de 23. E a gente orou por mulheres que não conseguiam engravidar. E agora a nossa igreja está lotada de mulher grávida e a Opa! gente está desesperado, fazendo outro Que beleza. espaço para as crianças. A Rebeca teve um bebê, aquela que foi com a gente. Olha! Casou, casou. teve um bebê. O Luiz, que foi lá e que é a esposa, a gente impôs mão sobre eles. Já no outro culto que a gente fez, engravidou. Filho também. É um ambiente fértil. É um Amém. ambiente fértil. Vocês têm assim. E nós vamos começar agora, a partir de... Daqui 2 semanas, nós vamos começar um trabalho que chama Chá. É um chá com mães de bebês. Porque tantas mulheres, mas tantas mulheres tiveram bebê recentemente, que a gente tem muitas mulheres. E a gente vai fazer um chá para elas, uma vez a cada 2 meses, para fazer troca, conversar, como que uma vai ajudar a Nossa, outra. amiga, eu quero te ajudar. Então já vem comigo. Porque Fazer a um gente tá- sarau. E porque realmente, depois que nós profetizamos na igreja e ministramos mulheres grávidas, a igreja está lotada. E você vai ver Você vai estar lá comigo. Amiga, É e eu me muita mulher. lembro que tinha uma moça grávida e o senhor levou ela lá. E eu tinha uma Você deu flor. uma flor. E eu pra falei assim, ela simboliza várias mulheres grávidas. Sim. E aí ele falou assim, bisturi de Jesus. Eu falei assim, ai, que medo de falar, que medo. E eu queria te agradecer, porque você foi muito corajoso. Amém. Porque eu estava muito fechada. Eu fui por muita obediência. Né, amor? Era um processo ali de profunda cura. E depois eu ter sido tratada por você como terapeuta e como pastor foi... E ter te achado, né, amiga? Pelo amor de Deus. Pelo Não, amor de eu Deus. falei pra. Quando você recebeu o convite, a gente não se conhecia, né? Eu falei, amor, aonde é? Amor, você não vai. Amor, fiquei assim, né? Eu falei, primeira vez. Cuidado, eu, né? eu não vou. Você vai? Você já orou? E ela, tô orando, tô esperando a resposta. Eu falei, então tá bom. Aí ela acabou indo, né, amor? Ai, foi lindo, bênção, né? né? Porque Deus está fazendo. E aqui bênção. é uma continuidade daquele primeiro sim. Daquela primeira mesa. Que a gente vai ter muitas outras, né? Pequenos começos, né? Fantástico. Pequenos começos. Aí Deus vocês põe a foram para gente, né, uma porta enorme. numa avenida ali monstruosa, Você morou né? lá, não morou? Nós moramos no bairro vizinho ali onde está a igreja E hoje. você nunca imaginou ter uma igreja lá? Sua, que o senhor colocou nas suas mãos. Ele orava muito naquele bairro e ele fazia É territorial, marchas. né? Ele fazia caminhadas no bairro orando. Que legal. Então, Ali é foi o a nosso resposta. campo missionário ali, né? Eu tô para entender ainda o que Deus tem em Osasco. Essa produtora é em Osasco. A história, né, aqui ele veio de Goiânia para cá. Tem uma história que eu ainda não consigo discernir. E eu falei, nossa, hoje eu vou aprender, porque eu acho que foi com a missionária Dona Jerusa. Mas fica para a cena dos próximos capítulos, pra gente entender qual é o chamado imundo de Oz, né? Isso aí. Mas, ó, desde já agradeço a confiança, tá? Prazerzaço Mais uma nosso, vez, é amigo. bom estar com vocês aqui. Que Deus prospere esse podcast. Amém. Que alcance corações certeiros. Isso é uma palavra profética tua, né, pastor? Né, terapeuta? Amém. Que alcance corações Eu certeiros, chorava. né? E eu sei que é só o início, né? Amém. A gente recebe, né? E olha, eu queria muito, né? Nós queremos, como casa, agradecer vocês. E agora sendo tratados, muito especial, né, amor? Como é que é agora ser Continuamos. cuidado? É fantástico, né? Antigamente eu tinha muita reluta em ser cuidado, né? Eu sempre gostei de cuidar, o modo de Linguagem de lidar amor. é cuidar, promover, prover e eu tive muita dificuldade, né? Então, depois de algumas situações que Deus me botou na vida, eu aprendi a receber. Receber é maravilhoso, né? Receber cuidado, né? Receber, nossa. Agora eu fiz a catarata e o médico falou, não faz nada, você vai ficar repousando, Olha aí. né? Não pode cozinhar, não pode pegar carro. Bom, que me quebrou, né? Porque agora... aí na hora, aí eu falo, e tem que pingar o colírio de 2 em 2 horas, pensa.
É duríssimo, meu amigo. Então ela tá do meu lado aí, pingando toda hora, colíriozinho, cuidando de mim. Baita metáfora que Deus fez, sabe? Olha isso. Não é sobre cego que a Bíblia fala, é sobre um colírio novo, sobre novas lentes mesmo. E tá na Bíblia, colírio, né? Em Apocalipse. Tem colírio na Bíblia, você acredita? Uau. Tem palavra não colírio. lembro. E a gente Põe aí leu pra gente o agora. colírio? A gente leu agora num Recentemente. pão com ovo que a gente faz. Você conhece, vocês conhecem o pão com O ovo, pão né? com ovo. Pô, essa aqui é a gente achava que o pão com ovo era só lá em casa, né? O desdobramento do pão com ovo. E a gente leu no outro dia falando sobre colírio. Eu acho que tá em Apocalipse, se eu não me engano. Eu falei, amor, era o colírio aqui na... Colírio dos... Não. É colírio de alguma coisa. Então a gente eu quero te dizer que você Agradecer mesmo vocês. tem um caminho lindo pela frente. Eu desejo que essa mesa se desdobre, que vocês tenham o Pod Die, que é um nome, um trocadilho maravilhoso, porque Day em inglês. Foi o Rubinho que deu esse nome. Opa, Muito abençoe. bom, Robinho. Perfeito. E eu amava assistir. Que você retome, que você sirva essa mesa, esse banquete, Amém. pelo que vocês têm feito, sabe? Porque é o que você falou no comecinho. Às vezes, uma pessoa vai escutar o que você tem para falar. Valeu, Sim. uma pessoa valeu. Valeu. É uma nação inteira. Sim. Não é sobre quanti... Às vezes a gente faz lá o pão com ovo, tem 2 pessoas. Mas é as pessoas que precisam estar lá. E acabou, é isso aí. Você entendeu? Não E é- o nosso coração tem que estar sempre feliz com quem está. E não olhando para quem não veio, para quem não assistiu, para quem não aplaude, não apoia. É olhar para quem está. É isso aí. Né? E eu quero dizer que vocês, né, amor? A gente quer dizer e honrar vocês, porque vocês são... vocês semearam no nosso coração. Vocês oraram para isso. Então você está diante de uma profecia que o Senhor colocou para você nos dizer e que a gente está vivendo. Eu só estou vendo o início dela. Opa, aleluia. Deus tem Recebo. muito mais. Recebo. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Olha, e o melhor Ai, não vai chorar. é muito Meu bacana, Deus. é muito bacana caminhar com Ela começou chorando e vai terminar esse podcast chorando. e é muito bacana caminhar com diferentes gerações, É. né? É maravilhoso. Porque- Aprender com vocês. Porque a gente aprende muito ver o gás de vocês no seu olho, vocês dois juntos, como a gente é também potência, né? Cada um no seu time. Isso é sensacional, poder fazer essa mistura, né? Que não é mistura. Mulheres de Tito, Dai, conte comigo o que você não é nem precisar. Eu quero mistura, aprender é com um- você, sabe? É exatamente Você... Não é nem mistura, quer dizer, exatamente uma peça. É o encontro mesmo, né? São as quebra-cabeça. gerações, né? Que o mundo quer Gerações separar com o que- Z, com os milênios, com não sei o quê. E nós somos conectados pela palavra de Deus. Porque Acabou. a palavra de Deus, ela atinge vocês, nós e os meus filhos. Com certeza. Né? 6 e 8 anos que são abalados com a palavra de Deus. Então é lindo isso, que é o Espírito E no Santo. culto de vocês, eu estava falando com o Reinaldo, todo final de culto vocês têm um apelo. Todos. É. E assim, isso constrange, porque é sobre isso. Que a gente não chama de apelo, a gente chama de convite da graça. Ah, por quê? Explica, Marita. Só para finalizar. A gente vai esticando. A hora que eu vou terminar, a gente Parte 2, final parte 2. Ai, meu Deus, desculpa. Jesus é muito precioso para a gente apelar ele para as pessoas. Ah, O certo seria as pessoas apelarem por ele. Então, um convite. Quer aceitar o convite da graça? quero. Perfeito. É deixar Jesus entrar no seu coração. E ele é tão educado que ele fala assim: eis que estou à porta E e bato. bato. Se você abrir, eu entro. E seremos juntos. Você entende? Ele não vai entrar pela janela, Não por é pé na brecha. porta. Ele não vai. Não, ele tá batendo na porta das pessoas. Fantástico. E eu amo isso. Então, quando a gente faz ali o convite da graça, é exatamente isso que a gente fala para a igreja. A gente fala: olha, você ouviu a palavra, você ouviu o louvor. E aí, você quer voltar para casa do jeito que você tá ou você quer levar Jesus com você? Fantástico. É isso. E para honra e glória, né? E as pessoas estão. Quando vindo, chegamos tem- nesse prédio teve novo, culto quantas de pessoas ter- tinham? Ah, Eram umas 200? Sei lá. nem isso. Acho que não chegava a 200. Eu acho que no outro templo lá eram umas 150 pessoas que a gente tinha, né? E assim, e tem culto que a gente faz o convite da graça e vem uma alma para Jesus, a gente se alegra. E tem culto Muito. que vem 13. Uau.
Aí o outro 8. E a gente continua. E o continua batismo é fazendo. feito no parque. Convite. É, a gente faz no Parque Chico Mendes. Onde eu lancei um livro. Ah, foi No aquele jardim. Ah, Nem sabia que tinha esse parque na vida. meu Deus. Fantástico. A gente ainda não Maravilhoso. entendeu. Então eu queria pedir para que vocês dois orassem por esse novo tempo, por esse pequeno começo, né? A gente descobriu que a gente faz parte dos pequenos começos. A gente sempre tá no pequeno começo. Quando eu vi Deus a coloca igreja de a vocês gente, é pequenininha, impressionante. vocês foram pra grandona, vocês ainda vão pra uma maior, né? Amém. Eu creio. É É impressionante. promessa. Eu sei. Eu lembro que você falou assim, meu Deus, Ana Beatriz, ora aí, porque esse aluguel não é nem 2 vezes mais, são muitas vezes mais. E vocês... Pra gente terminar, vai. Mas conta aquela história da Bíblia que você falou assim, olha, nas assembleias, nos fundamentos da igreja, como que é isso? Normalmente, nas Assembleias de Deus, quando eles vão construir uma igreja, eles colocam uma caixa com uma Bíblia aberta no fundamento. E eles cápsula. constroem, numa cápsula. Eles constroem a igreja sobre uma Bíblia. Então, se acontecer qualquer situação que... Enfim, Terremoto. no futuro eles vão falar, aqui era uma igreja, que tem uma Bíblia aqui, né? E nós alugamos e eu queria muito que tivesse uma Bíblia no fundamento da nossa igreja, salão alugado e tal. Nós falamos, então nós vamos orar e vamos ler a Bíblia inteira antes da gente entrar na igreja. E aí foi aí que nós fizemos o desafio da leitura da Bíblia sem parar. Que deu Massa. 3 dias, 4 dias? É. 3 dias e 17 horas e alguns minutos. Não, foi demais, foi de A madrugada, igreja que não tinha inteira, luz, no meio da sem parar, reforma. E a gente falando, não, o fundamento vai ser a Bíblia, então nós vamos ler a E Bíblia aí aqui. era você lembra, amor? Era fui lá levar um você. Excel que tinha... Qual é a sua hora? Quantas horas você dá pra Bíblia? Exatamente. Não, aquilo pra mim eu aprendi tanto. Foi O rapaz com a camisa do supermercado, e aí você tava lendo aqui, o outro tava pra sentar, não parava. Não podia E a parar. obra comendo solta, né? E quando nós Que coisa linda começamos a aquilo, fazer né? a leitura, que foi o Rubinho que começou a ler, acabou a força. Eu me lembro disso. É, e aí a gente com um monte de celular em cima dele pra ele conseguir ler Uau. a Bíblia, que a gente falou, acabou, a gente não vai parar, a gente vai... E aí pintando e fala, vamos fazer o banheiro aqui, não sei o quê. Então, assim, é lindo ver essa obra em vocês. Quanto tempo tem isso? 2 anos? 2 2 anos. anos. Muito rápido, né? Imagine daqui 2. Amém. Então, a obra, assim, a gente queria continuar, né, gente? Mas eu vou pedir para eles orarem. E vocês podem seguir o casal aí, cada um na sua rede social. Podem ir na Rara Osasco, Faça o Comunhão convite aqui, Rara. Faça o convite. Vamos colocar o endereço. E nós lançamos um TikTok chamado CNH do Amor. não sabia. Essa semana. Estamos com um projeto aí novo para casais. Não param, não Isso, Nós param. vamos amor. habilitar casais. Casal não para. Então nós- CNH de CNH direção? de direção, Só que é CNH Perfeito. do amor. Do amor, É perfeito. um TikTok que nós acabamos de criar porque nós temos um projeto muito forte para casais. Eu vou entrar. Tá? E nós vamos lançar muitas coisas nesse ano ainda, então fiquem ligados. E tem o Instagram do Rubinho, que é Rubinho. .silva.33. De Cristo? E o meu é Daiane com Y, Daiane Rodrigues Oficial. Pronto. Sensacional, seu Já Russo. tá Eu aí. amo Já te tá aí, acompanhar. né? E a nossa igreja é a Igreja Comunhão Rara Em Osasco. em Osasco, mas nós estamos em 10 endereços diferentes. Ah, não Tem é, até não é de Portugal, né? Osasco. Sim, Não, então é em talvez Osasco. tenha uma perto aí da sua casa, pra galera de Sorocaba, de São Roque, Rio de Janeiro. Então, se você entrar no nosso Instagram, a gente fala onde que tem uma mais próxima da sua casa. Ô, Dai, então eu tô entendendo, pastor e pastora, e meu amor, que a gente tem um chamado agora para casais. Opa, é? É isso? Por isso que a gente tá na terapia com ele. Porque assim, como é que a gente foi parar? Alguém outro dia, essa moça que eu te indiquei, ela falou, mas por que você tá fazendo terapia? Eu falei, se eu nem sei como é que veio parar aqui. Foi o nosso casal lá da Itália. Tudo tem um propósito, né? Aí depois aquele outro casal lá do Nordeste. E aí eu tava falando, pois é, vamos fazer, amor, bora. E a gente tá amando. É maravilhoso, gente. É mesmo. Então a gente, conte aí com a gente. É isso aí. Pode orar, pastor, pra gente terminar, que já passou o tempo aqui. Não. Amém. Vamos lá, então. Pai, nós te louvamos, te damos graças por esse tempo. Uma vez eu ouvi uma frase que é: quem toca o tambor não sabe até onde o som pode chegar.
Deus, nós não sabemos até onde pode chegar esse podcast, Amém. mas que alcance corações e que mude destinos e histórias, Senhor. Continue, Pai, capacitando, ungindo, abençoando a equipe que aqui trabalha, Senhor, todos que aqui estão engajados nesse projeto. E esse casal, Senhor, que tem aberto esse tempo no mundo espiritual para semear nessa terra, Senhor. Te adoramos por tudo, hoje e sempre, e amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, meus amores. Maravilha. Eu quero renovar minha carta aí no CNH de Cristo. Então, muito obrigada. Curte, compartilhe. Nunca pensei em falar isso. Dá like, faz o Muito que você obrigada quiser. por tudo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.